Bom, então, bom dia a todo mundo. Vamos começando mais uma aula aí de tecnologia e sociedade. A aula passada, a gente falou sobre estava falando sobre as revoluções industriais, as diferentes fases da Revolução Industrial. Falamos da primeira fase da Revolução Industrial, temos profundidade essa questão da primeira fase da Revolução Industrial. Falamos um pouco sobre o impacto da máquina a vapor, dos meios de transporte que foram inaugurados com a invenção da máquina a vapor, no caso, o transporte por meio de trem, utilizando a locomotiva a vapor, e também o transporte de barco feito pelos barcos a vapor também, que fizeram que as pessoas circulassem muito mais, as mercadorias circulassem muito mais, além do impacto da máquina a vapor sobre a própria indústria, sobre a própria produção de veículos não, de processo produtivo, de maneira geral, inicialmente de tecidos, né, no âmbito do vestuário, e depois esses impactos sobre os trabalhadores, e aí falamos um pouco também sobre a segunda Revolução Industrial, que aí a gente já tem o aparecimento da eletricidade, a eletricidade se espalha por vários ramos da atividade. A invenção do telégrafo, que é anterior até a segunda fase da Revolução Industrial, ele é da primeira fase da Revolução Industrial, ou a invenção do telefone, que já é nessa segunda fase da Revolução Industrial, e aí a gente tem um fator importante da Revolução Industrial, dessa segunda fase, desse segundo período, que é a invenção do automóvel, né? A gente também tem uma invenção do avião, né, nessa segunda fase da Revolução Industrial, mas a invenção do automóvel, ele é mais ainda importante do que a invenção do avião, e aí a gente vai tratar um pouco sobre essa importância do automóvel e sobre como o automóvel impacta diretamente, por exemplo, não só o automóvel, mas o processo produtivo de automóvel, a questão do consumo do automóvel impacta sobremaneira a sociedade, especialmente a organização do trabalho. Então, vou passar inicialmente um videozinho aqui para vocês sobre a questão do automóvel, e eu queria que vocês assistissem. Ele está disponível no YouTube, porque ele vai falar um pouco sobre esse vídeo. Ele vai pegar dos anos 50 até agora, até 2019, quais são os países que produzem mais automóveis. E a gente vai ver um pouco sobre isso, porque, principalmente quando a gente trata da questão tecnológica, da questão de tecnologia e os impactos da tecnologia sobre a sociedade, o automóvel ele tem uma importância muito grande. Primeiro, como a gente já falou na aula anterior, a forma como a sociedade se organiza, ela muda, né, a partir da entrada do automóvel, da massificação, e mais do que isso, da massificação, da produção e do consumo do automóvel. A gente vai falar um pouco sobre essas características do chamado Fordismo. Por quê? Porque as pessoas passam, por exemplo, a mudar de lugar de habitação. Antes as pessoas circulavam menos, as mercadorias circulavam menos, e aí com o aparecimento do automóvel, a possibilidade de você morar mais longe do local de trabalho, ela reconfigura a organização das cidades. Lembrando que na era do transporte a pé ou a cavalo, né, por exemplo, fazer transporte por meio de cavalos e carroças, etc., ele exigia que você tivesse área para cuidar dos cavalos, exigia que você tivesse forma de alimentação dos cavalos, cuidados veterinários com esses animais, ou seja, você precisava de uma certa organização da sociedade para usar o transporte com cavalo. E não era barato, não era todo mundo que tinha carruagem, não era todo mundo que tinha um cavalo próprio, principalmente a depender da cidade. Então as cidades tinham que ser mais concentradas. Com o aparecimento do automóvel, isso se espalha. Uma viagem a pé, por exemplo, hoje a gente faz
Por exemplo, quem mora em São Sebastião e vai trabalhar no plano piloto, São Sebastião fica a 25 quilômetros do plano piloto, de alguns lugares do plano piloto. 25 quilômetros é algo que você gastava praticamente metade do dia, se fosse uma estrada boa, para você chegar. Né? Então você tem a questão do transporte, então você inviabilizava qualquer pessoa de morar a 25 quilômetros de um lugar que precisava ir cotidianamente. 50 quilômetros era um dia de viagem. Hoje em dia, 50 quilômetros você pega Ceilândia, por exemplo, fica 50 quilômetros do plano piloto. Então você tem uma aproximação das diversas regiões da cidade a partir não só da invenção do automóvel, mas especialmente a partir do momento que o automóvel se torna um objeto de consumo de massa, né? Não é barato, exatamente barato, um automóvel. Nem todo mundo na sociedade tem, especialmente num país como o Brasil, mas quando a sociedade vai se tornando cada vez mais uma sociedade de classe média, em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, o automóvel se torna um bem que é praticamente compartilhado ou obtido por quase todas as famílias, né? Então, isso tem um impacto muito grande, porque, inclusive, a produção do automóvel exige um parque industrial muito fortalecido. O que significa isso? Tu vai pegar um automóvel, ele tem milhares de peças, 15, 30, 20 mil peças que fazem parte do automóvel. Então, você precisa de indústria que faça cada uma das partes do automóvel em um determinado país. Então, você precisa de um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de um parque industrial, você precisa de uma indústria de base, porque se você vai fazer um parafuso que seja, você precisa, primeiro, do minério de ferro. Você precisa de uma fábrica da indústria de base que transforma aquele minério de ferro e em aço, né? Porque aí a gente também passa que já é uma liga metálica que conta com outros metais. Você precisa dessa liga metálica, o aço, ser transformado em pequenos, né? Pequenos pedaços de aço para que a indústria vá produzir o parafuso. E eu estou falando parafuso, mas o carro também tem componentes eletrônicos, o carro tem pneu, o carro tem motor, o carro tem uma série de peças que você precisa de todo um parque industrial. Por isso que vários estados, várias cidades fazem uma série de incentivos fiscais, ou seja, dão terreno, não cobre imposto, para que uma grande fábrica entre em determinada cidade e lá produza seus veículos. Por quê? Ele vai fomentar o emprego, ele vai fomentar a renda, ele vai fomentar um emprego de qualidade, inclusive, porque vão ser centenas, para não dizer milhares de trabalhadores que vão ser empregados naquela fábrica e em várias fábricas que vão produzir as peças para aquela fábrica que está sendo construída ali. Então você tem, dentro do processo de industrialização, e principalmente da industrialização voltada para a produção de automóvel, uma importância estratégica para vários países. E o primeiro país que se torna hegemônico nesse processo são os Estados Unidos. Eu vou falar um pouco sobre a história da Ford, um pouco sobre como os Estados Unidos se torna essa liderança, porque a Ford, o Fordismo, né, que depois vai tornar o Fordismo, ele é fundamental para aquilo ali. Mas eu vou falar também sobre como é que esses países, e a gente vai falar um pouco disso no início, qual o impacto que essas indústrias têm no âmbito do desenvolvimento tecnológico, da inovação de vários países. O Brasil, inclusive, a partir dos anos 50, o Brasil, só para contar um pouco a história do Brasil, eu imagino que vocês já tenham visto em outras disciplinas, em história, em geografia, o Brasil era um país, até o século XIX, extremamente agrário. O Brasil não participou da chamada Revolução Industrial no século XIX. Então, a Revolução Industrial, primeira fase, ela tem como centro, no século XVIII e XIX, a Inglaterra. No século XIX, ela já vai para a França, ela vai para os Estados Unidos, ela vai para a Alemanha, e ela se espalha pela Europa Central e Europa Ocidental,
os Estados Unidos também vive essa primeira fase da Revolução Industrial, e o Brasil nada. O Brasil começa a ter as primeiras fábricas, as tecelagens, enfim, a partir do início do século XX. E aí começa a se constituir no Brasil, inclusive, uma classe operária, que vai fazer uma greve em 1917. Uma primeira greve geral do Brasil vai se dar em 1917, mais ou menos no mesmo período que está rolando a Revolução Russa, lá na Rússia, né? E em 1917, inclusive o movimento operário brasileiro era menos comunista nesse sentido e mais anarquista, tinha mais influência do anarquismo. Mas, enfim, porque muito em virtude também da força do anarquismo que o anarquismo tinha no final do século XIX, início do século XX, na Itália, e muitos dos trabalhadores, operários que estavam formando a primeira mão de obra brasileira, lá, especialmente ali em São Paulo, que era onde... São Paulo e Rio de Janeiro, onde existiam essas primeiras indústrias, era mão de obra basicamente de imigrantes italianos. Mas, enfim, o Brasil tem as primeiras indústrias aí sendo formadas no início do século XX, e quando Getúlio Vargas, em 1930, dá o golpe de Estado, conhecido como Revolução de 30, e começa a ver como prioridade o processo de industrialização do Brasil, que tem um salto a partir dos anos 40, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil entra do lado dos Estados Unidos, que inclusive financia e dá as condições do Brasil ter uma companhia siderúrgica, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é a indústria de base que vai transformar, por exemplo, o minério de ferro em ligas metálicas, em aço, para que o Brasil tenha base, condições de fazer produção industrial mesmo, de fato, a partir, inclusive, de automóveis. Então, o Brasil dá esse salto a partir dos anos 30. Com Getúlio Vargas começa uma política de industrialização. Chega nos anos 50, Juscelino Kubitschek dá importância a isso também e traz as primeiras fábricas de automóveis, trazendo indústrias estrangeiras para o Brasil, para produzir no Brasil os primeiros automóveis. Começam a ser produzidos a partir de 1955, aí, quando começam a se instalar as primeiras indústrias. E a indústria no Brasil se torna um dos principais setores do país. O Brasil passa a ter uma indústria relevante do ponto de vista regional. Então, ou seja, na América do Sul, o Brasil é o país mais industrializado a partir desse momento. Nos anos 50, 60, 70, até os anos 80, o Brasil é o mais de longe o mais industrializado. Até hoje, enfim, é um dos mais industrializados. São poucos os países que têm um parque industrial como o brasileiro. A Argentina também é muito industrializado. O Chile tem uma indústria também importante. O México, enfim, dos anos 90, 2000 para cá, ampliou ainda mais sua indústria, mas a América Latina, o Brasil é um dos principais. Digamos, dos países chamados do Sul, o Brasil, nos anos 50, era um dos países mais industrializados. O Brasil, inclusive, era mais industrializado até os anos 80 do que a própria China, que hoje se tornou o parque industrial do mundo. E isso se deu muito, reflexo da implantação dessa indústria do automóvel no Brasil. Então, assim, esse vídeo que já falei para vocês aqui, é um vídeo que vai mostrar um pouco em relação à quantidade de produção de automóveis, como é que o Brasil, ou enfim, os vocês vão ver o Brasil ali, mas os 10 países mais que produzem mais automóveis estão aí, e aí por milhões, né, aí nós temos a quantidade de automóveis que cada país produz desde os anos 50. Então, inicialmente, os Estados Unidos é o país que mais produz automóveis. Vamos ver o videozinho, depois eu volto a falar com vocês. E só para, enfim, eu posso falar porque a musiquinha que tem no vídeo basicamente é uma musiquinha de fundo, mas ele começa em 1950, quantidade de automóveis sendo produzido, e aí você vê o Brasil, já em 50, já começa a ter uma indústria entre os 10 maiores. Mas os Estados Unidos produz muito mais do que todos os outros países reunidos. Os Estados Unidos começam com 8 milhões de automóveis aí. E aí a gente tem Brasil, Índia, Japão, com a indústria
importante, Itália, Canadá. Agora, veja a Europa, Reino Unido, Alemanha, França e União Soviética aqui como importantes produtores. Itália também com importância para a produção de veículos. O Japão, a partir dos anos 50, tinha perdido a guerra, né? Vocês lembram que o Japão perde a guerra e começa um processo de reconstrução financiada pelos Estados Unidos. E o Japão coloca na indústria automobilística uma importância muito grande. E o Japão começa a crescer a produção de automóveis de uma maneira que vai ultrapassando aí todos os países principais produtores. A Alemanha é um importante produtor de veículo, o principal aí na Europa já a partir dos anos 50, mas aí estamos vendo o crescimento do Japão. Estados Unidos continua de longe um maior produtor, o Brasil está aqui em 10º, tá? Mas a gente vai ver uma mudança a partir dos anos 70. O Japão já se aproxima dos Estados Unidos, já começa a conquistar o mercado mundial, né? E em 1973 a gente tem um impacto da primeira crise do petróleo. O preço do petróleo passa de $2 e pouco para mais de $10, e aí faz com que isso tenha um impacto sobre a produção de veículos, especialmente sobre os Estados Unidos, que produz carros que são consomem muito mais combustível do que os carros japoneses, por exemplo. E em 75, o Japão ultrapassa, em 76, o Japão ultrapassa os Estados Unidos como maior produtor de veículos, e você está vendo aqui os Estados Unidos diminuindo a produção e o Japão produzindo mais veículos que o Japão. Em 1979, nós temos o segundo impacto, a segunda crise do petróleo, tá? Os países produtores de petróleo elevam o preço, eles monopolizam o mercado de petróleo e isso causa um impacto muito grande nos Estados Unidos. O Brasil continua produzindo, mas também nos anos 80 o Brasil começa a diminuir sua produção de automóveis. Você vê que está caindo. Nós temos na década de 80 a chamada década perdida. Mas, enfim, nós temos ainda o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a União Soviética aqui ainda produzindo, mas diminuindo. A União Soviética também está vivendo uma crise gigantesca. Inclusive, aí, a partir do final dos anos 80, a União Soviética deixa de existir, né? Cai o Muro de Berlim, a União Soviética entra em colapso e se divide aí nos países da Federação Russa, enfim, dos países da comunidade antiga União Soviética. Vê-se aqui, percebe-se que não aparecia nem Coreia do Sul, que vai aparecer somente em 1991, e muito menos a China, tá? Nos anos 90, a China está longe de aparecer aqui, mas Coreia do Sul passa a ter uma produção importante, vai estar entre os primeiros lugares. E o Brasil está aqui entre 10º e 15º, sempre nos anos 90, o Brasil volta a produzir muitos automóveis. Coreia do Sul importante, o Japão já perde o primeiro lugar novamente dos Estados Unidos se recupera a partir dos anos 90, e aí em 98 nós vemos o aparecimento da China, que passa a ter uma produção extremamente relevante, tá? México, a partir do ano 2000, começa a produzir muitos automóveis, mais do que o Brasil, e nem estava nessa lista, muito em virtude da assinatura do acordo do NAFTA, que abre o mercado norte-americano para a indústria mexicana, mas é uma indústria mexicana de empresas, né, que são norte-americanas, que montam seus veículos no México por ter uma mão de obra mais barata. Mas aí a gente tem, a partir de 2003, uma política industrial de estímulo à indústria nacional, que vai fazer com que o Brasil volte aos primeiros lugares, né, e produza mais veículos do que antes, do que nunca. E a China ultrapassa os Estados Unidos, ultrapassa o Japão e se torna o maior produtor de automóveis do planeta, tá? Voltamos a ter uma participação da Índia aqui, também no processo de crescimento econômico grande. O Brasil atinge seu auge de produção de veículos em 2013 para 2014, produzindo mais de 3,5 milhões de veículos, e depois nós temos a crise econômica que começa a atingir o Brasil desde 2015 e que vai fazer com que a produção do Brasil caia, aumente um pouquinho de novo em 2017 e 2018, mas aí, enfim, temos como principal resultado
o aparecimento da China como principal produtor de veículos, produzindo quase 30 milhões de veículos. Eu não sei como é que está agora em 2021, mas nós tivemos uma crise aí, a pandemia, que deve ter reduzido bem a produção de veículos mesmo na China. Mas aí nós temos, você vê, os Estados Unidos e o Japão como grandes dominantes do século XX, a partir dos anos 50. Aqui a gente vai ver, já numa perspectiva de gráfico, né, por ano, né, em quantidade de veículos, você vai ver a produção dos Estados Unidos aqui, né, produção grande, dá uma queda, mas sempre mantendo um nível de produção grande. O Japão, que inicia pequenininho, tem um salto e se mantém entre os maiores produtores. A Alemanha, que consegue se manter, principalmente porque domina o mercado europeu com uma importante indústria. A França com uma indústria importante também, apesar de ter diminuído um pouco. O Reino Unido com uma indústria relevante, mas que hoje já perde, inclusive, para a Espanha. E aí nós temos a China, que só nos anos 90 começa a dar uma produção relevante de automóveis, né? Que começa uma política industrial na China, começa a atrair indústrias estrangeiras e começa a criar sua própria indústria. Marcas chinesas estão aí disputando o mercado, mesmo mercado brasileiro. Coreia do Sul também, que começa a ter uma marca, uma indústria relevante aí a partir dos anos 90. Então, marcas como a Hyundai, como a Kia, que são marcas coreanas, você nem ouvia falar. Antigamente, hoje já está, são indústrias importantes. A Índia, com uma indústria também que está ganhando mais importância, o México, com uma indústria que também exportando principalmente para os Estados Unidos, o Brasil e a Rússia, né? Aqui a gente está falando de Rússia, mas, enfim, a União Soviética, durante um tempo, também teve uma importante importância, mas o que a gente pode ver nesse gráfico aqui, basicamente, é que nos anos 50 e 60, um aumento de produção, nos anos 70, um aumento continuou de 60 para 70, um aumento grande, e aí a gente tem as crises do petróleo, que faz com que o aumento seja muito pequeno entre os anos 70 e 80, tá? Então, um aumento geral. Depois, nos anos 80, ela se recupera, o Brasil não se recupera, o Brasil passou por uma crise, final da ditadura militar, ali o Brasil estava mergulhado em crise, endividamento, a indústria sucateada, foi um período terrível, mas o mundo cresceu. Nos anos 90 para o 2000, para até 2010, nós temos um crescimento grande ali, muito próximo ao que tivemos nos anos 60. Só que em 2008, você vê que tivemos uma crise violenta que causou a queda da produção de automóveis em vários países do mundo. Aqui, essa queda que vocês veem aqui, ela é uma queda uma crise mundial, só que aconteceu em 2008, com a quebra do Lehman Brothers, a crise imobiliária nos Estados Unidos, que que a gente só encontra um precedente, alguma coisa parecida na crise, a famosa crise de 1929. Então, 2008 foi bravo, mas mesmo assim a economia se recuperou muito rapidamente, voltou a crescer aí para patamares muito altos. Provavelmente a gente vai ver uma queda em 2020 e 2021 aí tão grande quanto por conta da pandemia. Bom, então a gente vê isso aqui, esse ciclo econômico de crescimento, de quase que estagnação, aí 70 anos 70 e 80, mais o que a gente percebe aí nessa produção de automóveis, que ele responde aos ciclos econômicos. E aqui a gente está vendo, em termos percentuais, participação no mercado mundial de produção de automóveis, né? Olha, nos anos 50, os Estados Unidos produz mais de 70%, 75% dos veículos no mundo, até os anos 50, eram produzidos nos Estados Unidos, ou seja, cada 5 veículos produzidos no planeta, 4 eram norte-americanos, né? Ou de cada 4, 3 eram norte-americanos. Então, depois disso, você vê aqui esse amarelinho que é o Japão, ganhando uma importância muito grande, e nos últimos anos, esse outro amarelinho aqui é a China, né? Que você vê que é uma produção muito relevante, e nós temos o Brasil aqui, ó, vermelhinho aqui, tá?
também com uma importância grande, com um problema no período aí de crise de 2008, mas você vê, mesmo nessa período de crise de 2008, olha quem cresce aqui, a China passa a ter um mercado maior. Bom, isso aqui que eu estou falando, mas o que isso tem a ver com tecnologia e tal? Cara, você vê os principais países que estão aparecendo aqui, Estados Unidos, Canadá, Japão, Deutschland, que aqui a gente está falando da Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Espanha, Rússia, Brasil, México, Índia, Coreia do Sul, né, e China. Olha esses países aqui. Agora vamos ver os países da OCDE que mais investem em ciência e tecnologia, com gastos com P&D, ou seja, pesquisa e desenvolvimento e número de pesquisadores. Vamos ver esse gráfico aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro, vou explicar aqui o que é essa linha aqui na horizontal. É a quantidade de pesquisadores, pessoas que participam, que são empregados como pesquisadores, seja para o Estado, seja para a iniciativa privada, que pesquisam, que fazem pesquisa sobre novas tecnologias, pessoal que trabalha na indústria farmacêutica, não na produção, mas no desenvolvimento de novas vacinas, de novos remédios e tal, pessoal que trabalha na Embrapa, que está desenvolvendo novos fertilizantes, pesticidas, enfim, novas plantas, né, fazendo melhoramento genético para que as plantas sejam mais adequadas a determinado clima, pessoal que está trabalhando na indústria automobilística ou na indústria de aviação, pessoal da Embraer que está fazendo projetos de novos aviões ou de melhorias nos motores dos aviões, enfim, é a galera de pesquisa e desenvolvimento, pessoal que está na área de desenvolvimento de software, de novas tecnologias, enfim, novos aplicativos, essa turma que está sendo elencada aqui. Então, isso aqui é a quantidade de pesquisadores a cada 1 milhão de habitantes. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, a Coreia do Sul, com cerca de 6.500 pesquisadores a cada 1 milhão de habitantes, tá? Então, isso é por 1 milhão. Então, você vai ter Taiwan com uma quantidade grande. Então, quanto mais próximo aqui, mais à direita ali, significa que mais pesquisadores por 1 milhão de habitantes esses países têm, tá? Então, quanto mais pesquisadores por 1 milhão de habitantes, melhor esse país, mais tecnologia vai estar desenvolvendo, mais gente voltado para a tecnologia vai estar desenvolvendo. Essa é a coluna, essa é a linha horizontal. A linha vertical, que temos aqui, o eixo vertical, é o gasto percentual do PIB, aqui está GDP, está tudo em inglês, né? Mas é o gasto percentual do PIB em ciência e tecnologia, em desenvolvimento, né? Eles chamam pesquisa e desenvolvimento. Não é exatamente ciência básica, mas é em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, aqui nós temos o gasto percentual de 0% do PIB a chegando 4% do PIB aqui, a linha, que a Coreia do Sul novamente aparece como líder, que é o que mais gasta em percentual do PIB com pesquisa e desenvolvimento, tá? E nós temos aí os países do meio. Então, quanto mais alto, mais para cima está o país aqui aparecendo, significa que maior percentual do PIB está gastando em ciência e tecnologia, né, em pesquisa e desenvolvimento. Mas falando aqui. O verde é qual a posição que eles estavam, quando ele aparece verde, é a posição que eles estavam em 2000. Em azul é a posição que eles estavam em 2013, tá? O tamanho da bolinha é quanto é isso em bilhões de dólares, tá? Então, você tem um gasto em percentual do PIB e o gasto absoluto, gasto em bilhões de dólares. Ou seja, por exemplo, a China tem um gasto bastante considerável em bilhões de dólares, tá? É ali por volta de 200, 300 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, só que em termos percentuais do PIB é 2%, é menor que, por exemplo, percentual do que a Coreia do Sul, mas em número absoluto é maior do que a Coreia do Sul. Então, quanto maior essa bolinha, maior é o valor em bilhões de dólares, o valor absoluto. Então, nós temos aqui, em valor absoluto, o país que mais gasta em pesquisa e desenvolvimento são os Estados Unidos, tá? Que aumentou, inclusive, de 2000 para de cerca de 300 bilhões de dólares. Estou falando aqui aproximadamente porque só estou levando em consideração
A bolinha, eu não lembro os dados, quais são os dados certinhos, mas olha a bolinha dos Estados Unidos, cresce um pouquinho aqui, sai de cerca de 300 para 400 bilhões de dólares. Tá? Os Estados Unidos também, mais gente passa, cerca de 3.700 pessoas estão trabalhando com pesquisa e desenvolvimento em 2000, mais de 4.000 pessoas passam, 4.000 por milhão, né, de habitantes, passam a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento nesse período. Em termos percentuais do PIB, cresce um pouquinho também, de 2,5, 6 para 2,8, 2,9 percentual do PIB. O Japão também cresce em termos percentuais do PIB, cresce também um pouco a quantidade de pessoas. Taiwan salta, olha só Taiwan, a quantidade de pesquisadores por milhão de habitantes tem um salto enorme aqui, também tem um salto em termos percentuais do PIB, um crescimento. Agora, quem cresce mais, olha só, o Coreia do Sul, salta de 2 e pouco por cento do percentual do PIB para 4%, mais de 4% do percentual do PIB. Uma quantidade de pessoas que eram menos de 2.500 pessoas por milhão de habitantes salta para mais de 6.500 pessoas na área de pesquisa e desenvolvimento por milhão de habitantes. Não é à toa que a Coreia do Sul, esse é o ponto, é o sistema educacional, é desenvolvimento de ciência e tecnologia, não é à toa que a Coreia do Sul, quando a gente vai olhar os gráficos de participação da Coreia do Sul ou da própria China, né, em termos de produção de veículos no mundo, não é à toa que eles estão dando esse salto. Tu pega a China, gastava menos de 1% do PIB no ano 2000, isso que a China já tinha começado o processo de industrialização, passa para mais de 2% do PIB, a quantidade de pessoas, a China tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, né? Então um percentual de 1% da China é quase a população da França inteira, praticamente. Então, esses saltos que a China vai dar em termos percentuais, ele é melhor. O Wagner fala que não vejo o Brasil. O Brasil não está nesse. A gente vai ter um gráfico do Brasil, tá? Mas eu só quero que vocês vejam em termos percentuais os principais países do mundo, né? Vamos lá, Reino Unido. Reino Unido está caindo, né? Está caindo aqui por cerca de 2%, só que aumenta, né? Em termos percentuais ele cai, em termos absolutos ele se mantém, só que em termos de quantidade de pessoas que estão envolvendo com pesquisa e desenvolvimento aumenta. A Rússia, por exemplo, piorou, aumentou um pouquinho o percentual, mas a quantidade de pessoas caiu de 2000 para 2013. A França aumenta um pouco, ou seja, a Alemanha aumenta bem, a Alemanha já tinha uma produção de ciência e tecnologia relevante e aumenta. O Japão, em termos percentuais, aumenta. Ou seja, todos os países estão indo na direção de quê? Aumentando a quantidade de pessoas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, aumentando o percentual de participação do PIB em ciência e tecnologia, e está aumentando em termos de bilhões de dólares o valor gasto em ciência e tecnologia. Estou falando ciência e tecnologia como iguais a pesquisa e desenvolvimento, mas é bem voltado para essa área, principalmente de lançamento de produtos no mercado. Então, a gente tem isso aqui, digamos assim, um quadro dos principais países do mundo. Pô, e o Brasil? Como é que está? Vamos ver o Brasil como é que está. Em termos absolutos, em pesquisa e desenvolvimento, em real, no valor aqui em real, vamos lá, esse gráfico aqui, né, a linha aqui, o eixo horizontal, é o eixo ano. Esse índice no eixo vertical é o primeiro que está à esquerda, né? É o valor em bilhões de reais, tá? Não é em dólar, isso aqui é em bilhões de reais. Esse eixo vertical que está à direita é o percentual do PIB, tá? É dessa linha aqui, ó, que você está à direita, você vai ver essa linha aqui. Bom, e aí você vai ver de 2000 a 2017, o Brasil tinha pouco mais em 2000 de 1%, 1,05%, muito próximo ao que a China tinha. Olha só, a China tinha menos do que o Brasil, inclusive percentual do PIB em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil tinha 1,05%.
E aí, ele cai até 2002, 2003 e 2004 ele cai um pouquinho para baixo de 0,96 e depois ele começa um processo de aumento, chegando a um patamar de 1,34%, tá? O Brasil, nesse período, é uma coisa importante falar, o Brasil teve uma política, algumas mudanças também em termos de legislação e criação de fundos nacionais para a área de ciência e tecnologia. Nós tivemos a chamada Lei do Bem, que estimulava a inovação na indústria, a Lei de Informática, que voltava também tinha uma preocupação em ampliar a participação do Brasil na produção de equipamentos de informática. Nós tivemos uma série de leis aqui, entre 2003 e 2008, de estímulo à ciência, tecnologia e inovação, chegando ao patamar máximo do Brasil de 1,34% do PIB ser gasto em ciência e tecnologia. Em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, não, em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, em termos de absoluto, ele também vai crescendo, né? A gente tem um crescente até 2015, 2016, 17 e 18, 19, 20, tudo caindo em pesquisa e desenvolvimento, tá? Também valores absolutos. Isso em bilhões de dólares, vamos lá, contando aí o real, 5 para 1, você divide isso aqui por 5, nós temos 50 bilhões de dólares gastos em pesquisa e desenvolvimento. Se você for comparar com países aqui, nós nos aproximamos da Índia, da Rússia, né, na melhor das hipóteses, em termos de gastos absolutos. E também em termos de percentual do PIB, aqui não tem os dados, mas se você for analisar, a maior parte da pesquisa e desenvolvimento feito no Brasil é com gasto do Estado em pesquisa e desenvolvimento. Diretamente, o Estado gasta por meio de suas empresas estatais, por exemplo, o Petrobras. Petrobras descobriu o pré-sal. Como que o Brasil descobriu o pré-sal? Ou seja, petróleo abaixo da camada de sal, coisa que nenhum país do mundo tinha feito. O gasto em pesquisa e desenvolvimento dentro de sua principal estatal, uma das maiores empresas do Brasil, quer dizer, a maior empresa do Brasil e a segunda da América Latina, é a Petrobras, em termos de valor de mercado. Então, o Brasil, aí assim, qual é a primeira empresa da América Latina em valor de mercado? Chama Mercado Livre, tá? E ela é uma empresa de origem argentina, capital relevante, importante, principal mercado do Mercado Livre no Brasil, tem sócios brasileiros, mas é uma empresa cujos fundadores são argentinos, né? Mas, enfim, hoje é a maior empresa da América do Sul. Eu estou falando América Latina aqui, mas eu não tenho certeza se no México tem alguma empresa maior. Do Sul, com certeza. Mas, enfim, a Petrobras, como a principal empresa brasileira, gastava muito em pesquisa e desenvolvimento, descobriu o pré-sal, né? Que tem um petróleo, uma produção de petróleo bastante grande e com importância estratégica para o Brasil. O Brasil tem a Embraer, por exemplo. O Brasil tem a Embrapa. A Embraer é uma empresa privada, né, com alguma participação do Estado, já foi empresa estatal, hoje não é nem considerada estatal, mas ela tem uma participação minoritária do Estado, mas que produz aviões, tanto para o mercado de defesa quanto para o mercado civil, né? Nós temos na indústria automobilística alguma coisa também de desenvolvimento, pesquisa de desenvolvimento, apesar de boa parte do que chega no Brasil são projetos que são feitos aí na Europa e nos outros países, das sedes das fábricas, e vem para o Brasil os projetos e são adaptados aqui para a realidade brasileira. Mas a gente tem pesquisa de desenvolvimento na indústria automobilística, na agropecuária, nós temos, enfim, na indústria naval, a gente tem alguma coisa de produção, e na indústria aérea também nós temos importância, e na indústria de informática nós também temos alguma coisa. Mas isso, em termos percentuais do PIB, está longe dos principais países do mundo. Enquanto a Coreia do Sul está investindo mais de 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil hoje está no patamar de 1%. Tá? Deixa eu ver se eu tenho esses números atualizados aqui
em termos percentuais do PIB, tá? O Brasil tinha a meta de alcançar 2% em 2019, tá? Em termos de percentual, e depois aumentando até gradativamente até 3%, mas acabou caindo. Hoje está por volta de 1% do PIB. Voltamos ao patamar em termos percentuais, em termos absolutos, quase como éramos antes dos anos 2000. E se você contar em dólar, a gente ainda está num valor abaixo dos anos 2000. Né? Então você vê como a situação está feia para o Brasil atualmente. E a tendência, esse é um ponto importante, a tendência com menos pesquisa e desenvolvimento, gasto de pesquisa e desenvolvimento, é menos produção de veículos. E aí a gente vai ver, por exemplo, a quantidade de produção de veículos no Brasil de 2003 a 2020. A gente tem um patamar aí alcançando 3 milhões e 700 mil veículos em 2013, depois, com a crise, uma queda muito grande, começa a aumentar, temos aí a pandemia, a gente está com o parque industrial. Se a gente produziu 3 milhões e 700 mil veículos em 2013, significa que pelo menos essa capacidade de produção de veículos a gente tinha. Hoje a gente está produzindo cerca de metade dos veículos que a gente poderia produzir, nosso parque industrial poderia produzir, né? E a gente vê o reflexo disso, é o fechamento da Ford no Brasil, o fechamento de várias indústrias que também estão deixando o Brasil porque não tem mais interesse em produzir aqui. E a participação da indústria automobilística no PIB do Brasil, no PIB industrial do Brasil, é muito importante. Olha só, a gente tem pelo menos 10% em 2008, aqui em 2010, a gente chegou a 20%, patamar de 20% do PIB industrial brasileiro era voltado para a indústria automobilística. E aqui tem uma coisa que eu acho que é importante a gente ver. A nossa diminuição da produção de veículos significa que o PIB industrial brasileiro vai cair, e tem caído consideravelmente. A gente está se tornando, mais uma vez, um país, não um país industrial, mas um país basicamente agrário, de exportação de matérias-primas, não só agrário, mas também minério de ferro. Ou seja, a gente está voltando a ser um país desindustrializado, né? E aí tem uma coisa sobre a produção de veículos no país. A Ford, por exemplo, ela chegou, uma das justificativas de que ela ia fechar a fábrica no Brasil, e várias, eu estou acompanhando o que as fábricas têm dito sobre o futuro delas, planejamento futuro. O que as fábricas têm falado? A gente todas elas praticamente, estão diminuindo a produção de veículos automotivos que utilizam combustível fóssil, que utilizam para veículos elétricos. Motores a combustão interna, que é o motor de gasolina, álcool, etc., estão no horizonte, eles estão para desaparecer ou serem praticamente superados enquanto principal tipo de veículo pelos motores elétricos, né, pelos carros elétricos. E aí, o Brasil, com baixo gasto, desestimulando a área de pesquisa e desenvolvimento, o Brasil não está participando dessa nova onda, que é a onda não dos veículos de combustível fóssil, mas de veículos elétricos. E a Ford fechou a fábrica no Brasil, suas fábricas no Brasil, justamente com a justificativa: a partir de agora, todos os nossos investimentos a gente vai focar nos veículos elétricos. Agora, se eles vão focar nos veículos elétricos, por que não investir na produção e desenvolvimento de veículos elétricos no Brasil? Porque o Brasil não tem política nenhuma voltada para o estímulo de veículos elétricos. Porque eles só vão fazer isso nos lugares onde há um estímulo forte. E estímulo significa o quê? É recurso público. E estímulo significa o quê? É redução de impostos sobre incentivos fiscais, é garantia de compras públicas para aquilo ali, é garantia de recurso público para pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil não está fazendo nada disso. A Europa está fazendo. Os Estados Unidos está com um plano
trilionário, de trilhões de dólares, de 3 trilhões de dólares para a retomada da indústria, voltado para a nova economia não baseada em combustível fóssil, mas a economia verde, enfim, de eletricidade, voltado para, por exemplo, veículos elétricos. Então, a Ford está fechando no Brasil porque tem outros lugares que está estimulando, a própria China, a própria Coreia do Sul, a Europa como um todo, e eles estão voltando sua produção para esses lugares, porque lá também eles vão ter um mercado apto a receber esses veículos. E o Brasil provavelmente vai perder essa oportunidade de estar à frente nesse novo mercado e vai deixar os outros países passarem. Então, essa é a situação que o Brasil se encontra atualmente. Aí você fala assim, poxa, mas o Brasil, o problema é que o Brasil é que o Estado é muito grande, não sei o que, tal, e os Estados Unidos, a iniciativa privada lá, empreendedora. Eu queria contar para vocês, bonitinhos e bonitinhas, uma coisa que é um segredo. Elon Musk, vocês conhecem, né? Já ouviram falar, o cara lá da Tesla, que está querendo levar o ser humano lá para Marte, né? Ele tem lá o programa espacial. Inclusive, agora, o programa espacial norte-americano, ele já não é capitaneado, né? Não é a NASA que leva, que produz os foguetes e leva lá os ônibus espaciais e leva os seres humanos para a estação espacial. Agora, quem está fazendo o lançamento de foguetes e satélites, não sei o que, é o Elon Musk, iniciativa privada. Está investindo lá. Mas eu vou contar um negócio para vocês, um segredo do Elon Musk. 90% dos recursos que entram na Tesla ou na divisão aeroespacial do Elon Musk, 90% vem do Estado, do Departamento de Defesa norte-americano. Não vem da iniciativa privada, não vem do próprio bolso do Elon Musk. De fato, o Elon Musk, inicialmente, ele investiu grana própria, recurso próprio, vamos lá, em partes, porque ele pegou dinheiro da Bolsa de Valores, né, abriu capital e arrecadou a grana danada para o desenvolvimento de tecnologia. Na hora que ele conseguiu construir, digamos assim, uma expertise no setor, contratando, inclusive, um monte de pesquisadores que era da NASA, Departamento Estatal norte-americano para aquilo ali. Pegou a galera, ó, você está na NASA aqui, o povo da NASA estava desinvestindo, como se fala, né, no aparato aeroespacial. O Elon Musk trouxe essa galera, conhecimento técnico, e investiu alguns bilhões de dólares que ele tinha à disposição dele e dos seus investidores, né, do pessoal que investia em ação nas ações da Tesla, e ele falou assim, agora a gente vai investir na indústria aeroespacial. E aí começou a investir, teve essa base. O que faz o governo norte-americano? Bota dinheiro, contrata a Tesla para fazer tudo nessa indústria aeroespacial. Hoje, 90% da grana que a Tesla recebe vem do governo dos Estados Unidos. E olha que beleza, né? O Estado, a participação do Estado na economia. É diferente nos Estados Unidos em relação ao que como a China faz. A China é sócia das empresas, né? No Brasil, as empresas são estatais, a Petrobras é estatal. Nos Estados Unidos, não tem estatal nos Estados Unidos. Não tem. Mas, por exemplo, a internet nos Estados Unidos se desenvolveu com grana pública. Senão, não teria internet no mundo. Porque, a gente vai depois estudar isso, porque foi o Departamento de Defesa que criou, pagou para empresas, para as universidades desenvolverem a chamada ARPANET, depois virar internet. Mesma coisa está acontecendo com a iniciativa do Elon Musk em relação à indústria aeroespacial. E isso está acontecendo também no ponto de vista do desenvolvimento dos veículos elétricos, que tem um interesse, não só dos veículos elétricos, mas de tudo quanto é coisa voltados da indústria 4.0, em que os Estados nacionais, os Estados Unidos, a Europa, esses países comunistas, botam dinheiro pesado do Estado na economia para que ela se desenvolva. Porque, senão, esses países vão perder competitividade com dois países cujo Estado investe milhões e milhões ou bilhões e bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, chamado Coreia do Sul e chamado China, principalmente, tá? Então, esses países, ou a gente volta, o Estado nosso volta a investir, comprar, demandar, enfim, mas botar dinheiro público nisso aí, ou a gente vai ficar para trás nessa história. E aí voltaram, os Estados Unidos agora está voltando a investir,
A Europa está voltando a investir. O Japão sempre teve um investimento razoável naquilo ali. E aí é a partir disso aí que a iniciativa privada surge, tá? E o Brasil, com a política liberal, capitaneada pelo Paulo Guedes, está fazendo políticas de desinvestimento público. Ou seja, o Estado some e o Brasil se torna uma grande lavoura que vai mandar soja para os outros países do mundo, inclusive desabastecendo o mercado interno de alimento. O Brasil está passando fome novamente e os alimentos estão cada vez mais caros, justamente muito em virtude dessa falta de incentivo que o Estado dá à área de pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, ou a gente muda essa política, como está sendo feita, né, e uma mudança radical é necessária, mudança que a gente nunca fez, né, em nenhum governo. Os governos do PT tiveram um aumento, mas ainda muito irrisório frente à necessidade, ou a gente vai ficar para trás, tá? Esse é o ponto, assim, essa encruzilhada que a gente se encontra, tá? Então, assim, só para voltar à questão do automóvel, nossa, já são quase 11 horas, eu falando aqui só de pesquisa e desenvolvimento, mas, enfim, é um assunto super importante, né? Eu acho que poucos espaços a gente tem para falar, assim, a importância estratégica do desenvolvimento. Mas aqui, qual a importância do automóvel na nossa sociedade? Né? Por que eu estou focando na questão do automóvel? Primeiro, porque tem uma complexidade da cadeia produtiva muito alta, tá? Então, você tem uma cadeia altamente complexa, com várias áreas sendo estimuladas pela produção do automóvel, inclusive o setor de serviços, porque uma vez que você vende automóvel, você vai ter que fazer a venda do automóvel. Depois que você vendeu o automóvel, você tem os serviços de manutenção. Isso, cara, tu pega a cadeia econômica do automóvel, é gigantesca, tá? Você tem um estímulo, inclusive, que eu acho equivocado, mas um estímulo que acontece da construção civil para cada vez mais viadutos, cada vez mais pontes, cada vez mais isso tudo em virtude do automóvel. O carro, por exemplo, ele produz pelo menos 20 mil peças, hoje em dia muito mais, componente eletrônico, microeletrônica, computador de bordo, coisas que vão sendo revolucionadas naquilo ali, tá? Várias das inovações que a gente que a sociedade faz, ele vai encontrar no automóvel o lugar onde o equipamento, o gadget, onde essas novidades vão estar implementadas, né? Em alguns lugares, como a Coreia do Sul, o setor automobilístico ele representa mais de 15% do PIB de um país. Olha só, 15% do setor automobilístico. Os Estados Unidos também chegou a isso. O Brasil chegou próximo a isso, 10, 11% do PIB do país. É um setor altamente fomentado pelo Estado, é desenvolvimento estratégico, para o desenvolvimento tecnológico. Poucas empresas no mundo dominam o mercado mundial. Então, assim, hoje as 12 maiores empresas do mundo, eles estão localizados em 5 países. Quer dizer, 6 países agora, né? Porque a gente tem o Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Coreia do Sul e China. Então, são 7 países que dominam. Eu falei 6, mas são 7 países que dominam as principais empresas, né? Que têm as principais empresas, as sedes das principais empresas da indústria automobilística. Ela traz inovações na organização da produção, introduzem inovações que se espalham por vários outros setores, e aí a gente vai ver o Fordismo, né? E, além disso, o setor automobilístico, ele representa um modelo de desenvolvimento muito específico, que é típico do capitalismo, que ele é individualista, ou seja, você tem o seu automóvel para você, né? Ele depende do petróleo, né? Então, isso é bem típico do século XX. Hoje, inclusive, ele está saindo para se manter vivo o setor automobilístico, ele está migrando da dependência do petróleo para o veículo elétrico.
e cada vez mais eficiente do ponto de vista energético, e ele também representa um setor expansivo. Significa o quê? Que a indústria automobilística, e por isso ele é eminentemente capitalista, ela, para se fomentar, ele precisa crescer cada vez mais. Então, nos anos 50, 60, 70, que quando a gente teve o boom, até os anos 60, que a gente teve o boom da indústria automobilística, a gente teve uma indústria que pessoas sonhavam, e esse é um ponto importante, assim, isso também encontra ressonância na nossa sociedade até hoje, é do tipo assim, poxa, ter um carro vira um objetivo de vida para muita gente. Eu quero ter o meu carro. E para quem não tem um carro, quer ter um carro, um objetivo, quer um bom emprego que eu possa obter um carro, pagar um carro para comprar o carro e mantê-lo. E passa também a ser um objetivo da sociedade de fazer com que esses carros circulem da melhor maneira possível. Então, é fazer ponte, é fazer viaduto, esse é o objetivo. E o carro envolve também, inclusive, olha, eu quero ter um carro. Aí, depois que você tem um carro, você quer ter um carro zero. Aí, quando você tem um carro zero, você quer trocar de carro a cada 5 anos, a cada 3 anos, a cada 2 anos. Tem gente que troca de carro a cada 2 anos. Então, assim, ter um veículo significa, assim, um status. Aí ter determinado tipo de veículo, né? Ele é um status. Hoje, todo mundo tem carro de combustível fóssil. Daqui a pouco, obter um carro, todo mundo vai querer ter um carro elétrico. E aí, as pessoas vão trocar seu carro de combustível fóssil por um carro elétrico. Isso vai estimular a indústria. E aí, voltamos ao Brasil. O Brasil não vai ter produção de carro elétrico tão cedo. Significa o quê? O brasileiro, quando for comprar o carro elétrico, até hoje já é isso, né? Hoje os carros elétricos são caríssimos no Brasil. E se você quiser comprar um carro elétrico, o que acontece? Você vai ter que comprar o carro importado. Então, nós brasileiros vamos estimular a indústria dos outros países. E aí, quando o Brasil resolver produzir o próprio carro elétrico, aí a indústria já vai estar muito desenvolvida em outros lugares, o Brasil vai partir lá atrás. Então, assim, e o objetivo das pessoas vai ser trocar seu carro combustível fóssil por um carro verde, né? Chamando assim, para o carro elétrico. Não que isso é uma contradição, de fato, eu não acho que o carro elétrico é a solução, é a panaceia, a solução para tudo, porque muitos países, inclusive a China, tem um carro elétrico, beleza, agora não queima mais combustível fóssil. Qual é a principal fonte de energia na China para a eletricidade, que gera eletricidade? Carvão. Qual vai ser o principal combustível em vários países da Europa? Carvão. Então, o Brasil agora está passando por um processo de seca aí, não sei se vocês andaram olhando reportagem, a produção das hidrelétricas no Brasil vai diminuir esse ano, o que vai aumentar a conta de luz. Por quê? A gente vai produzir menos eletricidade? Não, a gente vai produzir menos eletricidade com as hidrelétricas. Ligaremos nossas usinas termoelétricas, que queimam carvão, ou petróleo, ou gás, para produzir energia. Ou seja, não necessariamente adotar o carro elétrico significa abandonar o combustível fóssil. O petróleo vai continuar ali. É claro que, paralelo a isso, está o desenvolvimento de fontes alternativas de eletricidade, né? Energia solar, energia eólica, a própria energia hidrelétrica, enfim, a gente tem outras formas. Mas o que eu estou colocando é que essa indústria automobilística, ela traz uma importância muito grande para o desenvolvimento social e econômico e tecnológico de um país. Bom, caramba, gente, são 11h02. Passei demais. Vamos ver se a gente consegue entrar no Fordismo, tá? Bom, a gente consegue. 10 minutinhos eu termino aqui. Bom, então o automóvel só surge no século XIX. Em 1886, a invenção do primeiro automóvel. Quando os alemães Gottlieb Daimler e Karl Benz, eles projetam esse primeiro automóvel, essa carroça aqui, ó, basicamente uma carruagem, essa carruagem motorizada aqui, ele é o primeiro automóvel feito.
E aí os automóveis começaram a ser feitos em vários lugares do mundo, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, todo mundo tinha uma fábrica de automóvel. Mas a fábrica de automóvel era uma fábrica artesanal, era basicamente um galpão onde as pessoas, né, os mecânicos altamente especializados produziam os automóveis de maneira muito artesanal. Era quase que assim, você demandava um veículo, ele era feito sob encomenda, feito para você, especificamente para você. O que você faz? Ah, eu carrego caixa, caixote. Ah, não, o cara aqui pesa 200 quilos, o outro pesa, não, 200 quilos, mas enfim, não tinha, pouquíssimas pessoas pesavam, mas aqui, ó, o veículo era produzido quase que exclusivamente para determinadas pessoas. O que fazia o preço do veículo ser lá no alto. Então, só pessoas muito ricas tinham um automóvel. Tá? Então, não se disseminou de maneira massiva. O primeiro veículo que vai ser produzido em larga escala e que vai ser consumido também em larga escala, massivamente, é esse outro veículozinho aqui, ó, preto. É o modelo T da Ford. O primeiro veículo produzido numa linha de produção. O primeiro veículo feito para ser vendido para a classe média, para a classe trabalhadora, que fosse capaz de pagar por ele. Então, esse veículo Ford T, modelo T, ele foi criado em 1914, esse modelo, e ele inaugura uma nova forma de produção, uma nova forma de organização do trabalho, a um preço relativamente baixo, e de maneira que esse veículo pudesse ser comprado por uma quantidade muito grande de pessoas, não fosse algo exclusivo de uma classe minoritária, uma classe rica. O objetivo do Henry Ford foi ampliar muito a produtividade ao fazer uma fábrica baseada nos princípios do chamado Taylorismo, ou organização científica do trabalho. Tá? Taylorismo tem esse nome por conta do Frederick Taylor, tá? Um cara que estudava, um gerente de produção, que fez um estudo minucioso sobre a melhor maneira de uma fábrica trabalhar, de você ter um nível de produtividade alto. Qual era a preocupação dele? Ele via que mesmo nas fábricas automatizadas, né, aquelas grandes fábricas de tecelagem, de produção, tinha pessoas que trabalhavam rapidamente, pessoas que trabalhavam lentamente. Por mais que você tivesse alguém lá supervisionando, não sei o que, as pessoas tinham ritmos diferentes. E ele falou, cara, por mais que tenha a fábrica, então tu pega uma tecelagem que, enfim, eu não sei se depois aqui não tem uma foto de tecelagem, mas por mais que você tenha numa tecelagem um equipamento que produza por 10, 20 pessoas, aquela pessoa que está operando aquele equipamento, ele está fazendo no ritmo dela. O que o Frederick Taylor fez? Ele pegou para estudar, ele falou assim, cara, por que varia tanto a depender do trabalhador aquilo ali? Ele falou assim, bom, deixa eu pegar aqui as pessoas mais produtivas. E ele fez um estudo minucioso dos movimentos que as pessoas mais produtivas faziam, ou em determinado período. E ele falou assim, cara, para a gente poder produzir cada vez mais rápido, eu preciso primeiro... E aí ele viu que alguns problemas aconteciam. Às vezes a pessoa estava produzindo e acabava, por exemplo, a matéria-prima que ela estava. Ela tinha que ir lá, não sei aonde, buscar, ou esperar alguém trazer, não sei o que, tal. E aí demorava, enfim, aí a máquina parava, a pessoa ia lá, não sei o que. Então, a primeira coisa que você precisa é planejamento. Então, você vai ter que você vai ver quanto você vai produzir e você vai planejar. Olha, eu preciso a cada dia de tantas linhas, de tantas coisas, de tantos fios, de tanto isso para eu poder produzir tantos tecidos daquilo ali. Eu preciso de planejamento para, inclusive, saber, se eu vou precisar de planejamento para saber, olha, qual o tipo de tecido que eu vendo mais? É esse ou aquele? Então, eu preciso me planejar para ter a matéria-prima para esse ou outro tecido. E eu vou ter que concatenar cada uma das fases. Além disso, em cada fase, eu tenho um tipo de trabalho diferente e que eu posso fazer um parcelamento dessas tarefas, trazendo uma redução do trabalho a gestos simples e repetitivos, que diminuiria
o desperdício de tempo. Então ele foi vendo como é que era o trabalho e ver, será que esse trabalho aqui eu posso dividir a cada vez mais gestos simples e repetitivos para que as pessoas trabalhem, digamos assim, de maneira mais produtiva? É aquela história, não sei se vocês já viram, quando você vai em alguns filmes, desenhos, sei lá, alguma coisa assim, quando você tem um saco de areia, um saco de cimento para ser levado para um lado. Você tem duas maneiras de fazer isso. Cada uma pessoa pega o saco e leva andando ali, ou as pessoas vão passando o saco de uma para outra. Aí você vai ter muita gente fazendo basicamente aquilo ali, o movimento de pega o saco e vai para lá, só que isso vai ser muito mais rápido do que a mesma quantidade de pessoas andando de um lado para o outro, que cada um tem um ritmo, cada um tem enfim, e isso você reduz o gesto a questões repetitivas e você vai tornar o trabalho muito mais produtivo. Então você reduz o trabalho a gestos repetitivos e evitando desperdício de tempo. Você precisa também, ele percebeu, na visão dele, que você precisa de supervisão e controle de todas as etapas de trabalho, para evitar, por exemplo, com que produtos saiam defeituosos, que pessoas trabalhem em ritmos mais lentos. Então você precisa disso. E você precisa fazer um treinamento do trabalhador para que ele esqueça da maneira que ele trabalhava e ele passe a trabalhar de acordo com o que alguém está dizendo para ele trabalhar. Então ele passa a não ser mais um trabalhador que pensa sobre o seu trabalho, mas que apenas executa o seu trabalho, tá? E eram os princípios da organização científica do trabalho, segundo Taylor. Henry Ford, ele conhece esse estudo do Taylor, diz, concordo, e tenta implantar isso na sua fábrica. Só que ele vê um problema também, porque a indústria automobilística, ela tinha um problema que o automóvel era muito grande, era difícil, ele começava a ser montado, então muito complexo, e aí os trabalhadores tinham que ir lá no veículo, era difícil levar o veículo de um ponto a outro, não é igual você pegar um tecido lá, em que você... Enfim, ele falou, o nível de complexidade é muito alto, eu não consigo fazer essa produção dessa maneira que o Taylor quer, dessa maneira. Aí ele vai, visita, por acaso, um frigorífico. E no frigorífico, ele vê o pessoal desossando o boi lá, a galinha, enfim, mas tendo uma linha, uma linha de desmontagem do boi, em que você tinha uma corrente, os animais presos numa corrente, e um trilho, não era nenhum, um trilho. E ali, indo no trilho, cada operário ia lá desossando o boi, e um pedaço do boi, que ele era especialista, naquele trilho, ia desossando ali, ia cortando só aquilo ali, e o ritmo não era a pessoa que determinava o ritmo, mas era a velocidade do trilho que estava ali, né? Então, não era o trabalhador que ia lá no boi, mas era o boi que ia no trabalhador. E o Henry Ford falou, por que não implantar isso com um veículo? Porque o boi tem o problema de ser grande também, né? Você tá lá a carcaça do boi, e aí antes, nos frigoríficos tradicionais, você tinha um boi lá, a pessoa ia desossando, tal, não tinha condição de um monte de gente estar ao mesmo tempo no boi, mas é cada trabalhador que ia lá no boi, para desossar, para cortar um pedaço. E aí eles faziam isso com o trilho, e o Henry Ford, pessoal, ao invés de desossar que é um desmonte do boi, feito por meio dessa linha de desmontagem, porque a gente não faz exatamente o reverso. A gente faz uma linha não de desmontagem, de desmanche, mas uma linha de montagem, onde você tem uma linha, o carro está lá, só a carcaça, e as pessoas vão montando as peças ali. E a gente cria a linha de montagem fordista, né? Que é uma produção em massa que se propõe a reduzir os custos de produção e o preço da venda do veículo, o que aumenta o valor do mercado, que traz como princípio o parcelamento das tarefas, reduzindo a necessidade de qualificação dos operários, a criação da linha de montagem por meio de uma esteira rolante, reduzindo o desperdício de tempo que existe entre o intervalo entre uma tarefa e outra, uma padronização das peças utilizadas pelos veículos, e aí para isso o Ford vai comprar as empresas que
fabricam peças e faz uma integração vertical da cadeia produtiva, o que significa basicamente que é o seguinte, o Ford tinha um problema na época que ele começou a querer produzir em massa. Só que aí, cara, qual o problema? Ele produzia muito veículo, mas não tinha os fornecedores das peças, do parafuso, da porca, do isso, daquilo. Ele falou, cara, não dá. Do pneu, não dá para eu ficar dependendo dos outros que não produzem na mesma quantidade que eu. O que ele faz? Ele compra todas essas fábricas, modifica a cadeia de produção de cada uma dessas fábricas de modo que elas produzissem em grande velocidade. Para eles produzirem em grande velocidade, precisa ser padronizado. Então, precisa do mesmo tipo de parafuso para tudo quanto é lado do automóvel, na medida do possível. Precisa do mesmo tipo de pneu para todos os tipos de automóvel. Precisa do mesmo barra de ferro, da mesma liga. Enfim, precisa de várias coisas que são padronizadas. Então, as peças passam a ser padronizadas, né? Para que facilite o processo de montagem e construção do veículo. E aí ele compra toda a cadeia produtiva, do início ao fim, da produção de pneu até a montagem final do veículo. A Ford se ocupa dessa integração, chamada integração vertical da cadeia produtiva. E a gente começa a ter as primeiras automações das fábricas, né? As fábricas começam a ser automatizadas. E aí aqui a gente tem uma foto, né, de como é a linha de montagem. Um exemplo claro de como funciona uma linha de montagem é o filme do Charlie Chaplin, que talvez vocês já tenham visto. Se não viram, eu vou disponibilizar aí para vocês, para assistirem. Chama Tempos Modernos, que vai mostrar justamente o Chaplin trabalhando numa linha de produção. Não é de veículo, você na verdade não sabe exatamente o que ele está fazendo, qual o veículo que ele está fazendo, qual o tipo de produto que ele está fazendo, mas você vê uma linha de montagem do tipo esteira rolante, e eu acho que é um filme dos anos 20, inclusive, e é bem nesse período onde o Fordismo, né, onde a linha de montagem está se expandindo, está sendo a grande vedete do processo de industrialização dos Estados Unidos. Evidentemente que aí, quando o Chaplin faz, eles já estão vivendo a crise de 29, que é a crise de superprodução, mas a gente vai falar isso um pouco depois. Mas, de fato, quais são os resultados que o Henry Ford alcança a partir dessa modificação? Tá? Ele reduz o tempo de montagem dos veículos, que sai de uma média de 12 horas e 30 para montar o veículo para 1 hora e meia. Ele reduz em 10%, menos de 10%, o período de montagem do veículo. Em 1921, lembrando que ele criou o Ford T, ele começou a vender o Ford T em 1914, tá? E ele, em 1921, ele alcança, de todos os veículos que são produzidos, ele alcança 53% do mercado mundial de veículos são veículos da Ford. 7 anos. 7 anos ele domina o mercado de tal maneira que nenhuma empresa domina o mercado dessa maneira em outro setor do mundo, tá? Então, 53% do mercado mundial é da Ford. O capital dela aumenta de 2 milhões de dólares em 1907, bem antes, né, quando ela abre, antes da linha de produção, para 250 bilhões em 1919. O setor automobilístico passa por um processo de concentração, porque eu lembro que eu falei que eram pequenas fábricas, quase que artesanais, em que produziam automóveis. Então, você tinha centenas de fabricantes antes do Fordismo, e passa apenas, em 1941, nos Estados Unidos, passa a ter 12 empresas que produzem automóveis nos Estados Unidos para o setor comercial, tá? E o Fordismo se espalha por todos os Estados Unidos e por todo o mundo. E todas as empresas de automóveis e também fora do setor automobilístico só sobrevivem se adotarem um padrão de organização fordista. Então, o impacto é muito grande, tá? E aí, o que a gente pode extrair dessa experiência do ponto de vista da análise sobre a totalidade, assim, sobre a sociedade como um todo? Primeiro, para quando Ford, e aí eu queria contar também, além disso, fazer uma outra análise. Quando o Ford ele vai implantar a fábrica, com essa mudança, ele não consegue trabalhadores.
o pessoal que trabalhava na indústria automobilística, lá na região de Detroit, nas fábricas, e em outros setores, quando viram a proposta de trabalho do Henry Ford, ele falava assim, não, vou trabalhar num negócio desse aqui que eu não sei nem o que eu vou fazer, eu não quero, prefiro ficar no meu emprego aqui. E os Estados Unidos ali estavam num momento de boom do econômico, né? Em 1914, os Estados Unidos estavam iniciando a Primeira Guerra Mundial, e para os Estados Unidos a Primeira Guerra Mundial foi excelente, porque os Estados Unidos passa a ser o quê? Ser a indústria do mundo. Em 1914, a Europa toda está fazendo uma indústria de guerra, está indo para a guerra, os trabalhadores estão indo para a guerra, enquanto que os norte-americanos estão fazendo a produção para abastecer os seus aliados, especialmente os ingleses, franceses, russos, né? A Rússia estava também lutando contra os alemães, austríacos e o Império Turco-Otomano. Enfim, então os Estados Unidos ali não está vivendo a guerra, mas está produzindo para a guerra. Então, os trabalhadores não queriam. O que o Ford vai fazer para que os trabalhadores vão trabalhar para ele? Ele dobra o salário. Ele fala o seguinte, olha, quem for trabalhar para mim, ele sabia que a produtividade dele era muito maior, ele fala assim, eu consigo pagar o dobro do que você ganha. Então, o salário mínimo, o salário que se pagava nos Estados Unidos naquele período, na indústria automobilística, na indústria de maneira geral, era $2,50, $2,50 por hora de trabalho. O Henry Ford oferece 5 por hora de trabalho. É como se hoje o salário do trabalhador médio fosse R$1.200, mensais ele oferece 2.400. Ele começa, aí várias pessoas vão trabalhar para ele. Como as pessoas precisavam de baixa qualificação profissional e não precisavam de um mecânico super especialista, precisava de uma pessoa para apertar parafuso, encaixar uma peça, enfim, com o parcelamento das tarefas, ele precisa de um treinamento simples, as pessoas precisavam apenas saber ler e escrever e ter atenção no processo de trabalho. Aí ele exigia, tudo bem, você vai trabalhar na minha fábrica, você vai ganhar o dobro do que uma pessoa ganha para fazer trabalhos ainda mais qualificados. Você vai ganhar esse dobro, mas eu preciso que você cumpra determinadas tarefas e que você cumpra um modelo rígido de comportamento. Esse modelo rígido de comportamento, ele inicialmente só contratava pessoas, homens casados, basicamente eram homens, né, que trabalhavam na fábrica, eram homens casados, e que estavam proibidos, inclusive na sua vida privada, de beber bebidas alcoólicas. A gente está falando aí de um período em que os Estados Unidos vai adotar, inclusive, a lei seca depois, né? Uma sociedade altamente conservadora, o Henry Ford, muito conservador também, ele proíbe as pessoas, seus trabalhadores, inclusive na vida privada, de beberem bebidas alcoólicas. Ele contratou, inclusive, assistentes sociais para ir na casa das pessoas para garantir que elas não estavam bebendo bebidas alcoólicas. Depois isso cai, mas, enfim, inicialmente o Ford falou, não, para isso você precisa adotar. Qual era a preocupação dele, entre outras coisas, que o trabalhador de indústria, às vezes ia lá chapado e ia montar as coisas erradas e ele precisava de uma pessoa que fosse, digamos assim, tivesse atenção e tal. E aí ele via sentido nessa proibição. Aí uma das coisas que ele faz, que é o seguinte... O Henry Ford, ele não automatizou as fábricas. A principal característica não é ele utilizar muita tecnologia nas fábricas. Ele, de fato, utilizou. Mas a primeira coisa que ele faz é mudar a organização da produção. Ou mudar a maneira como as pessoas trabalhavam. A linha de produção, que é a principal, imediatamente assim, não, essa principal transformação é a linha de produção, que vai lá o camarada trabalhar lá na esteira rolante. Essa... transformação tecnológica, inovação tecnológica, ela tem que ser acompanhada por uma mudança na organização do trabalho, porque as pessoas trabalhavam de maneira diferente e queriam trabalhar de maneira diferente. E para trabalhar de maneira diferente, ele precisa que a pessoa tenha adesão àquela proposta dele, né? Quando ele faz isso, ele muda radicalmente e se torna muito mais produtivo, ele alcança a liderança, conquista do mercado, ele conquista fatias que eram inalcançáveis para ele, e ele se torna dominante na indústria automobilística do mundo inteiro. Então, uma das coisas que a gente pode falar, e eu acho que isso é importante para vocês que vão trabalhar, inclusive, com tecnologia, que as transformações no plano organizacional devem preceder
a introdução de novas tecnologias. E que essa nova tecnologia, essa nova organização do trabalho, ela precisa da adesão dos operários. Com o tempo, todo mundo se adequa, mas quando você faz essa mudança, ela precisa dessa adesão. Depois que ela faz isso, os rivais são obrigados a seguir, ou a desaparecer do mercado, ou a entrar em nichos do mercado. Aí tem os nichos de mercado, veículos de superluxo, veículos esportivos, são nichos que eles puderam entrar. Mas, quando ele está produzindo para o mercado consumidor em geral, ele precisa se adequar àquela produção. Quando depois todos já aderem a essas vantagens, o mercado já está mais ou menos estabelecido e ninguém consegue um nível de lucratividade como ele conseguiu no primeiro momento. Então, digamos assim, é um processo de normalização do processo. Então, essa é a grande transformação que o Fordismo faz. Então, a indústria, de maneira geral, adota esse padrão e a gente vai ter a inauguração de um novo momento do capitalismo industrial, um novo momento da sociedade como um todo, e inclusive que permite com que o consumo, de maneira geral, a sociedade do consumo, ela se torne cada vez mais presente para grande parcela da população, inclusive os trabalhadores, que com a produção massiva e redução dos custos do produto, no caso o automóvel, significa que os próprios trabalhadores passassem a ter condições de ter o consumo desses veículos, né? Primeiro desses veículos. Mas isso são questões interessantes. Como é que a inovação tecnológica ela causa esse impacto de transformação de toda a indústria, de toda a economia. O que a gente vai ver em outros modelos também. Né? Então, a Ford, inicialmente, ela teve um boom, ela dominou o mercado, mas logo em seguida a General Motors e outras indústrias ultrapassaram, inclusive, a Ford, se tornaram dominantes, os alemães chegaram, enfim, também adotaram o padrão fordista e chegaram. Os japoneses nos anos 70, a gente vai ver na aula que vem, o toyotismo, né, que inaugura, digamos assim, um dos elementos presentes na terceira revolução industrial. Mas os japoneses, depois vocês viram, depois eles tomam o lugar dos Estados Unidos. E mesmo a Ford, como a principal aqui nova, ela domina o mercado durante uns anos. Depois, outras empresas continuam inovando em cima daquilo que a Ford propôs e ultrapassam a própria Ford, né? Então, mas mesmo assim a Ford continua como uma das indústrias, até hoje, uma das marcas mais fortes no setor automobilístico. Mas essa é uma questão importante para a gente entender como é que opera a inovação tecnológica quando a gente vai tratar desses impactos sobre a sociedade, sobre a classe trabalhadora. E particularmente sobre a classe trabalhadora, e para finalizar, quais são os impactos do Fordismo sobre a classe trabalhadora? A primeira coisa é que esse tipo de trabalho repetitivo, manual, né, assim, pouco qualificado, ele traz uma certa insatisfação, né, no processo produtivo. O trabalhador não pensa mais no processo produtivo, ele não tem mais a possibilidade de ser criativo naquele processo produtivo, ele meio que ele se aliena do processo produtivo. Isso é uma coisa interessante, que ele se distancia. Tem um supervisor, tem um gerente que vai planejar para ele mesmo, ele é só tem uma crítica que fala o seguinte: olha, para o Taylor e para o Fordismo, a gente tem a figura do trabalhador, é o operário macaco, é aquele operário que só faz um gesto repetitivo, né? O operário macaco do Taylor. Então, essas consequências para os trabalhadores têm. Por outro lado, o trabalhador ele perde sua vida, né, no processo produtivo, na indústria, mas ele ganha alguns benefícios, que é a possibilidade de entrar também como um consumidor voraz dos produtos que ele mesmo está consumindo. Ele não está produzindo para o outro, ele está produzindo também para si. Ele também adentra na sociedade de consumo.
cada vez mais, e ele pode comprar um automóvel, ele pode ter sua casa no subúrbio dos Estados Unidos, com sua garagem, ter os seus filhos, com sua televisão, enfim, depois, né, vai vir com sua televisão, com seu rádio, com todos os bens que são os bens que trazem felicidade para aquela família trabalhadora. Então, isso, essa ilusão de participar das benesses da sociedade fazem parte. Inclusive, com o Fordismo também, vem um período em que os trabalhadores também passam a reivindicar e passam a ter, a partir de suas reivindicações, uma série de benefícios sociais, como previdência, enfim. Então, é um período até de certa estabilidade que a gente tem. Lógico, a gente tem a crise de 29, que é terrível para todo mundo, para os trabalhadores, mas é uma crise de superprodução. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Fordismo dominando aí durante 30 anos, e trazendo benesses principalmente para os trabalhadores dos chamados países desenvolvidos, que vão ter condições de vida muito melhores do que um século antes os trabalhadores da indústria teriam, né? Que a gente está falando agora, o Henry Ford, no Fordismo, geralmente a jornada de trabalho era reduzida para 8 horas diárias, 10 horas diárias, a depender do país, mas não é muito longe daquilo que era o trabalhador dos anos 1850, que você tinha, 1840, que você tinha na Europa e nos países que estavam se industrializando. Quando esse é o ponto, a primeira revolução industrial, ela causa prejuízo para os trabalhadores, causa um malefício grande para os trabalhadores que têm sua renda diminuída e suas condições de vida e de trabalho péssimas. Com o Fordismo, suas condições melhoram um pouco, seus salários aumentam um pouco e eles passam a ter umas condições de vida mais razoáveis, enfim, e inclusive benefícios vindo de um Estado mais protetivo. Essas são algumas características aí. Eu já vou disponibilizar para vocês, a aula que vem a gente vai falar sobre o toyotismo, e eu espero falar, não sei se na questão, não, e aí eu já vou deixar para vocês uma questão hoje para vocês me entregarem até semana que vem, tá bom? Uma questão de resposta curta ali no Google Sala de Aula. Então, gente, obrigado. Essa foi a aula de hoje. Desculpa pela hora.